Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil da empresa Braskem. Lembrando que eu tirei esses dados aqui do site Fundamentos e do próprio site da RI da Braskem, que é o site de relacionamento com investidores. E para quem quiser baixar, eu desenvolvi a planilha que eu trabalhei para poder desenvolver o trabalho. Basta clicar em download aqui a planilha, eu disponibilizo gratuitamente. E o link aqui desse que está no meu blog eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser acompanhar aí com mais detalhes, né? Bom, vamos começar aqui com o balanço patrimonial. O ativo total, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber, é a barra azul. O passivo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros, é a barra laranja. E o patrimônio líquido é o capital investido pelos sócios e acionistas, é representado pela barra cinza. Bom, a gente consegue verificar em relação à riqueza patrimonial, está em crescimento. O ativo aqui, que é a barra azul, a gente consegue verificar que vem numa tendência de alta. Mas as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros vem acompanhando aqui o volume de bens e direitos que a empresa tem a receber. Então a gente consegue chegar à seguinte conclusão, que a maior parte dos recursos que a empresa consegue para poder investir no seu ativo, nas suas operações, é advindo através de capital de terceiros e não do capital dos sócios e acionistas. E como que a gente consegue verificar aqui, ó, o patrimônio líquido é bem inferior em relação ao passivo. Então, a maior parte dos recursos investidos na empresa não vem de recursos dos sócios e acionistas, mas sim de capital de terceiros. Daqui é uma situação de alerta. O ativo vem obtendo um aumento em relação ao seu volume de riquezas, mas está sendo investido praticamente 100% aí, principalmente aqui de 2020 ao primeiro trimestre de 2020, praticamente 100% das operações estão sendo investidas através de recursos de terceiros. Bom, vamos começar aqui com os disponíveis. Os disponíveis é o caixa da empresa, vem numa tendência de alta desde 2011, deu uma estagnada aqui entre 2016 a 2020, tendo um aumento surpreendente aqui em 2020, e reduzindo um pouquinho o volume no primeiro trimestre de 2021. Bom, aqui a gente tem um contas a receber. Teve pouca variação aqui entre 2011 e 2018, aumentando o volume aqui em 2019, 2020 tendo uma reduzida e aqui no primeiro trimestre de 2021 tendo um salto surpreendente. Lembrando que o contas a receber são as promessas de recebimento de clientes, ou seja, são as vendas a prazo. Bom, aqui a gente tem os estoques. Os estoques vêm numa tendência de alta desde 2011, mas com pouca variação. Aqui de 2018 a 2020 teve uma estagnação, dando um salto aqui em 2021. Como que teve um aumento de pedidos aqui do contas a receber? Se aumentou contas a receber é porque houve um aumento nas vendas. Se teve um aumento nas vendas, a empresa teve que comprar mais insumos aí, aumentar seu estoque para poder atender esse aumento de pedidos. Bom, aqui a gente tem uma composição do passivo. O passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Aqui eu desenvolvi a composição do passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar no período de curto prazo, ou seja, dentro de 12 meses. E o passivo não circulante são as obrigações a longo prazo, ou seja, que a empresa tem a pagar no período acima de 12 meses, ou seja, acima de um ano. Bom, analisando o gráfico aqui de 2011 ao primeiro trimestre de 2021, a gente consegue verificar aqui que a maior parte do volume financeiro de obrigações a pagar é representado pelo passivo não circulante, que é a barra laranja aqui. Então, a maior parte das obrigações, a maior parte do volume financeiro da empresa está para ser pago acima de 12 meses. Isso é muito bom para a empresa ter tempo de fazer seu estoque girar caixa, para poder pagar essas dívidas aí com tranquilidade. Bom, aqui eu esbocei as principais contas do passivo, que são a dívida bruta e os fornecedores, que são os passivos que contribuem diretamente aí para o funcionamento da empresa. Bom, de 2011 ao primeiro trimestre de 2021, a gente consegue analisar que a maior parte do volume financeiro de obrigações a pagar é através de dívida bruta e menor volume com fornecedores aí que é representado pela barra laranja. Então, desde 2011, aqui do período que a gente pegou para ser analisado, ao primeiro trimestre do ano de 2021, maior parte do volume financeiro é advindo através de recursos de bancos e financeiras.
e esse capital ele tem um custo, que são os juros que impactam diretamente no resultado da empresa, ou seja, no lucro e prejuízo. E é um pouquinho preocupante essa situação, porque quanto maior o capital que a empresa capta de bancos financeiros, mais juros ela vai pagar. E se a empresa acabar tropeçando e acabar não pagando e honrando esses compromissos, vai virar aquele juros sobre juros e acaba virando aquela bola de neve. Então, aqui em relação aos empréstimos e financiamentos da empresa, é, é um sinal de alerta, né? Mas acredito que a empresa esteja trabalhando bem, está fazendo a gestão dessa dívida que a gente vai analisar aqui no próximo gráfico, que é a composição dos empréstimos e financiamentos. Os empréstimos e financiamentos a curto prazo é representado pela barra azul e os empréstimos e financiamentos a longo prazo é representado pela barra laranja. Aqui a ideia de curto prazo e longo prazo é a mesma coisa da ideia de curto prazo e longo prazo do passivo. As dívidas que tem que ser paga dentro de um ano é representado pelo curto prazo e as dívidas que devem ser pagas acima de 12 meses é representado pelo longo prazo. Analisando o gráfico aqui de 2011 ao primeiro trimestre de 2021, a gente consegue analisar que praticamente aí toda a dívida que a empresa é, tem obrigação de pagar, que vai ter um dispêndio do caixa aí, tá acima de 12 meses. Ou seja, a empresa aí ela está bem endividada, mas ela fez uma boa gestão aí em relação uma relação ao tempo aí, ela conseguiu jogar toda essa dívida a longo prazo, que isso daí é um cenário ideal para a empresa ter tempo de fazer seu estoque girar caixa, trabalhar sua cobrança para poder receber suas vendas a prazo, para poder pagar essas dívidas aí com tranquilidade. Eu esbocei o gráfico aqui dos empréstimos versus o caixa, os empréstimos a curto prazo, que é a barra azul aqui, e os disponíveis que são o caixa. A gente consegue analisar que a empresa está fazendo, a empresa está bem endividada, mas aqui a gente tem uma outra confirmação que a empresa está fazendo uma boa gestão dessa dívida, porque o volume de dívida da empresa a curto prazo é bem inferior em relação ao volume de caixa, principalmente a partir do ano de 2015 ao primeiro trimestre do ano de 2021. Então a empresa ela não está tendo complicações com as dívidas, ela está tendo caixa para poder honrar essas dívidas aí com tranquilidade. Ainda sobra muito caixa para a empresa honrar os outros compromissos, folha de pagamento, impostos e fornecedores. Bom, vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício, a questão do resultado da empresa nos períodos de 2011 ao primeiro trimestre do ano de 2021. A gente consegue verificar aqui que o volume de vendas da empresa vem numa tendência de alta desde 2011 a 2020. E no primeiro trimestre aqui de 2021, isso daqui é só o volume do primeiro trimestre. Se a gente fazer uma projeção, fazendo vezes 3, fazendo esse volume aqui vezes 4, vai ficar superior ao ano de 2021 se acompanhar o mesmo volume do primeiro trimestre. Tem que verificar que vai acompanhar o que vai acontecer nos próximos períodos, mas se for fazer uma projeção utilizando o volume financeiro aí do primeiro trimestre, a tendência aqui é que supere o volume de vendas do ano de 2020. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, ou seja, é o nível de lucratividade da empresa só com seu principal ramo de atividade. Aqui de 2012 a 2017 vinha numa tendência de alta, começou a recuar aqui em 2018, teve uma queda forte aqui em 2019, uma recuperação em 2020, e aqui o volume de lucro bruto do ano do primeiro trimestre de 2021, se a gente fazer uma projeção aqui vezes 4, que são os próximos, que são o total de trimestres no ano, vai passar com tranquilidade aqui o ano de 2020, mas vamos verificar o que vai acontecer aí nos próximos períodos. Mas se a gente utilizar os dados financeiros aqui do primeiro trimestre, fazendo a projeção, vai passar com tranquilidade o resultado bruto do ano anterior. Bom, aqui a gente tem o EBITDA. O EBITDA é o nível de lucratividade da empresa como um todo. Aqui envolve o principal ramo de atividade e as operações meios. Essas operações meios são as despesas administrativas, outras receitas que entram no caixa, mas que não está ligadas ao principal ramo de atividade, por exemplo, venda de algum ativo fixo. Despesas com honorários com contador, consultoria, advocacia, manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, são outras atividades que estão ligadas à empresa, mas não está ligadas ao seu principal ramo de atividade. Analisando aqui, vinha numa tendência de alta aqui de 2012 a 2017, tendo uma queda aqui em 2018.
Em 2019 a 2020 teve uma queda muito forte. Para quem quer se aprofundar na empresa, pega os demonstrativos que está no site do RI, o link está aqui na descrição o link está aqui no final da página aqui do blog. E dá uma olhadinha o que aconteceu em relação às despesas. As despesas operacionais são as despesas abaixo do lucro bruto e verificar o porquê teve esse impacto aqui no ano de 2019 a 2020, que aqui é uma situação não recorrente. Então tem que analisar e verificar o que aconteceu. E no primeiro trimestre de 2021 voltou à normalidade e bem próximo aqui do ano de 2018. Então a empresa apresentou bons números de EBITDA aí no primeiro trimestre do ano de 2021, só fica a observação aí analisar e verificar o que aconteceu aí no ano de 2019 e 2020. Bom, aqui a gente tem o resultado financeiro. O resultado financeiro a gente pega todas as receitas financeiras da empresa menos todas as despesas. Se as receitas foram superiores às despesas, vai ficar no patamar positivo. Caso contrário, que as despesas superam as receitas, vai ficar no patamar negativo. Analisando o gráfico aqui do resultado financeiro, está no patamar negativo, ou seja, as despesas financeiras superaram as receitas. E vem numa tendência de alta aqui das despesas financeiras, as despesas vêm aumentando muito em relação ao volume de receitas da empresa, receitas financeiras, e reduzindo aqui um pouquinho no ano de 2021, mas se isso aqui é só o volume do primeiro trimestre, se a gente fazer uma projeção vai ficar bem próximo aqui do ano de 2020. Lembrando que o resultado financeiro envolve as operações no mercado financeiro, que são variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, lucro ou prejuízo em operações que ela investe em empresas na bolsa de valores e renda fixas. Bom, aqui a gente tem um lucro e prejuízo do período, aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas do período e verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. Bom, 2011 a 2020 é que ela esteve em prejuízo, 2013 lucro, 2014 lucro, 2015 um bom lucro, 2016 voltando a ter prejuízo, 2017 um bom lucro, 2018 deu uma reduzida do lucro, mas um volume até bom de lucro, mesmo inferior ao ano de 2017, 2019 prejuízo forte, 2020 fortíssimo prejuízo da empresa, muito por conta aqui desse resultado financeiro muito ruim aqui no ano de 2020. No primeiro trimestre apresentando um bom lucro, bom volume de lucro bem próximo do ano de 2018. Se continuar nessa projeção aqui, o ano de 2021 da empresa vai ser muito bom, mas ainda tem muita água para correr nesse rio, né? Então vamos verificar o que vai acontecer. Mas assim, olhando o lucro e prejuízo, tem variado bastante, né? Não está mantendo uma constância de lucro. Bom, termino a análise aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá a fonte de onde eu tirei os dados, que é o site Fundamentos, e o site da Braskem de relacionamento com investidores. E para quem quiser baixar a planilha, que eu desenvolvi meu estudo, se você quiser complementar o estudo da planilha, fique à vontade. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.